Então, galera, neste tópico, né, de hoje, nós vamos falar sobre duplo sentido e ambiguidade, ok? O que é que há de comum e o que é que alguns teóricos colocam como diferença entre falar duplo sentido ou pensar em ambiguidade, ok? Vamos lá? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter de pensar é que tanto pensar em duplo sentido como em ambiguidade é que o meu enunciado vai provocar, vai suscitar mais de uma interpretação, tá bom? Nunca diga somente duas interpretações, porque podem ser mais de duas. O que eu tenho que pensar é que eu tenho uma interpretação, presta atenção, ó, uma interpretação, tá certo? Diversificada, variada, eu posso ter mais de uma visão em torno do enunciado, tá? Então, quando eu penso em vestibular, o vestibular, pensando em, né, interpretação, ele pode perguntar ao aluno de uma forma ampla, tá certo? Falando para a gente sobre a possibilidade do enunciado apresentar mais de um sentido. Na hora que ele te der esse gatilho, você já sabe que ele está falando em duplo sentido ou ambiguidade. E aí, meu amor, você é que vai analisar o que é que você está vendo ali. Agora, trazendo para o prisma de alguns teóricos, tá certo? Existe uma leve divisão na questão de empregar duplo sentido ou falar em ambiguidade, certo? Não é nada que vai prejudicar a tua interpretação, não. Mas eu preciso passar para vocês essa pequena diferença que há. No caso do duplo sentido, nós normalmente empregamos dessa maneira, certo? Quando a gente pensa em algo produzido intencionalmente para provocar realmente no meu receptor mais de uma interpretação. É como se eu falasse que é algo intencional. Ou seja, quando você bate o olho, presta atenção, em alguns gêneros textuais, veja como eu vou facilitar a tua vida. Uma música, uma piada, uma charge, um cartoon, uma publicidade, uma propaganda, uma campanha comunitária. Nós temos vários gêneros textuais que às vezes ousam chamar a atenção, tá certo? Do receptor, usando esse efeito de duplo sentido. Ou seja, é intencional, tá certo? Já já eu falo da ambiguidade. Vamos primeiro entender essa questão do duplo sentido, beleza? Exemplos. Quando eu penso em música, vamos começar com músicas. Ó, durante a ditadura militar, certo? Todos nós que estudamos história sabemos que houve um momento da nossa, né, da nossa formação aí política em que nós tivemos nesse período composições musicais que precisavam, né, brincar com as palavras, provocar o duplo sentido para evitar a repressão, não é? Eu trouxe aqui um exemplo bem conhecido para vocês, Cálice, tá certo? De Chico Buarque. Por quê? Vejam como Chico Buarque brincou, olha aí, com os homófonos. Palavras que têm o mesmo som, galera. Cálice, o substantivo, o objeto, tá? Mas, ao mesmo tempo, ao falar cálice, há também na memória da gente o verbo calar-se, não é? Que quando se conjuga no imperativo, fica com o mesmo som. Grafia não, mas fica com o mesmo som do substantivo. E foi usando esse recurso da homofonia, certo? Que nós vimos em aula anterior, que ele provocou o duplo sentido. Ah, Kelly, então quer dizer que eu posso fazer isso? Claro. O duplo sentido ele é provocado por vários recursos da língua, trabalhando, né, com vários, né, elementos
que a gente pode ter aí disponíveis, tá certo? E um deles, né, Chico usou foi esse. Então, na hora que ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Claro que, né, ele enfatiza o cálice, e aí você fica, caramba, né? E aí, claro que todo o contexto, essa música teve inclusive modificações para poder passar pela censura, né? E aqui, ó, a ideia, né, de calar-se, né, cálice e cálice substantivo. Então, isso provoca o duplo sentido para quem está ouvindo, né? Porque se você está lendo, você está vendo a palavra escrita no papel, está vendo que é o substantivo que está ali. Mas quando ele canta, né, veja que nas entrelinhas eu posso tirar como inferência, como implícito, essa relação. E claro que não temos somente músicas nesse teor político, né, brincando com duplo sentido. Na verdade, o duplo sentido é algo que é muito aguçado nas músicas. Por exemplo, nos anos 90, entra aí, né, quase, vou entregar a minha idade, tá certo? Anos 90, lá, dançando, brincando, aquela coisa, era muito comum, né, as músicas da época do El Chan, né, a Cia do Pagode, né, que depois vai virar também o grupo El Chan, teve essa música aí que estourou, que bombou na época, adulto, criança, todo mundo dançava. Claro que as crianças não tinham a malícia, não viam duplo sentido, porque também tem essa questão de contexto, né? Nem sempre todo mundo consegue ver o duplo sentido, tá? E aí, na letra da composição, né? Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa, né? Então, a gente brincava, né? Eu criança lá, meus amigos e tal, a gente dançava, brincava e ninguém estava pensando em maldades alheias, né? Mas possivelmente os adultos sim, né? Bando de danado. E claro, outras músicas, né? Essa daqui também estourou, fez um grande sucesso. É a Barata da Vizinha. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Né? E aí todo mundo ia buscar uma forma de matar a barata. Claro que as crianças iam pensar a barata, né, como sendo realmente um inseto. Mas o trocadilho intencional, né? A barata da vizinha está na cama. Por que ela não está no chão? A danada está na cama. Então provoca o efeito de humor da música, né? E o duplo sentido intencional, certo? Claro que piadas. Aqui eu trago uma cantada barata, né? Para vocês verem também a ação do duplo sentido. Gata, você não é funcionária de confeitaria, mas faz um beijinho que é uma delícia, sua linda. Eita bagaceira. Olha aí a palavra beijinho. Beijinho, né? Eu posso associar, primeiramente, ao doce, né? De coco. Porém, eu também, vendo a imagem, o contexto e o teor da piada, já vejo que o beijinho aí é o beijo, né? As várias bitoquinhas que ele levou da moça. Então, isso é intencional, gente. Aí eu tenho um duplo sentido agindo, tá vendo? Eu posso, inclusive, gente, ver o seguinte. Como é intencional, você não vai fazer correção. Você vai corrigir uma coisa que você quis falar, que você quis provocar? Não, não é? Então não existe a concepção de erro aí. Existe a questão da intenção. Ó, que foi? Nada. Hã? Nada. Nada. Olha só, a palavra nada, pô, aí, por um dos pinguinzinhos, foi entendida como pronome indefinido. Nada. Porém, o outro, coitado, estava falando do verbo nadar. Não é? Veja como esse, né, jogo do homônimo perfeito, olha o homônimo perfeito aí, o verbo nadar e o pronome, né, nada, tá certo? O trocadilho entre eles provocou o efeito, o humor da tirinha, certo? Agora na outra. Nossas configurações são diferentes.
Sim, você está equipado com antena Wi-Fi e eu tenho uma entrada USB, né? Então, aqui a brincadeira da configuração, menino, menina, né? E, obviamente, a brincadeira com antena, né? O formatozinho, a antena Wi-Fi e o formatozinho entrada USB. Essa brincadeira é algo intencional, provoca humor, provoca a graça por conta disso. O duplo sentido, gente. Imagina essa propaganda aqui, galera. Seja mais um filho da mãe. Opa! Xingando? Já imaginou? Você passa e aí tem alguém xingando. Olha só, 5 de junho, tá certo? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nas letrinhas que estão aqui abaixo da chamada, é onde está o texto explicativo que a lupa está ampliando. Veja que ali é que você vai entender aqui, ó, que é a mãe natureza. Ah, então seja mais um filho da mãe natureza, proteja, né? Não seja um filho desnaturado. Então, é intencional aí o efeito, ó, onde está o duplo sentido, a expressão filho da mãe, que é um xingamento, só que, na verdade, por trás ele estava querendo falar para você ser filho da mãe natureza para poder cuidar dela, né? E não ser um filho desnaturado que prejudica, tá certo? Então, isso aí, né, é o grande jogo que a publicidade pode fazer. Também as propagandas, né? Vejam aqui. Aqui é já cheio de maldade. Essa eu não acredito nem que tenha sido, certo? Na época divulgada. Acho que foi uma montagem. Mas eu peguei na internet e trouxe para cá. O Fábio Assunção, ele teve vários problemas com envolvimento de droga, né? Cocaína é uma droga, a famosa coca, né? E aí, na que seria uma publicidade da Pepsi, o Fábio Assunção estaria dizendo: eu deixei a coca. Então veja que a palavra coca aí, ela tem o efeito duplo sentido, porque eu posso pensar a droga, né, já que ele teve vários problemas com drogas, e eu posso pensar a marca do refrigerante, né, Coca-Cola, entendeu? Então houve o jogo de duplo sentido, foi intencional. Aqui, já do batom garoto, ó. No dia dos namorados, não fique sem seu garoto. Dia dos namorados, né? O namorado ali, ó, o garoto, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, né, pelo formato aqui da marca, a gente sabe que foi intencional, em torno da palavra garoto, trazer o registro da marca e, ao mesmo tempo, provocar o sentido do quê? Da palavra garoto como substantivo, né? Homem, rapaz, certo? Então, isso, gente, que você está vendo, né? Nas publicidades, na música, né? Na piada. Veja bem, móveis por estes preços não vão durar nada. Aí você olha assim, como é? Não vai durar nada? Peraí, essa expressão pra gente é ruim, não é? Eu vou comprar um móvel que não vai ter duração? Mas quando você vê que é um contexto de liquidação, aí você entende que o que não vai durar é no estoque. Então ele foi, né, inteligente, fez a pessoa olhar, parou para ver, porque chamou a atenção. Quem é que vai comprar um móvel que não dura? Ninguém. Mas aí foi quando ele se ligou. Ah, olha o preço, tá muito barato, né? Então não vai durar no estoque, certo? Aqui do lado, ó, a batata Ruffles, né? A batata da onda. Por que essa palavra onda provoca um duplo sentido? Na verdade, a expressão, né, que é da onda, é que é da moda, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, veja que realmente o formato dessa batata tem ondulações. Então, ele brinca com a expressão popular da onda, que é da galera, que é da moda. E, ao mesmo tempo, traz o quê? Formato da batata por trás. Há um duplo sentido, é intencional. Isso, gente, é o que a gente pode associar para vocês sobre duplo sentido. E a ambiguidade? Para ser bem prática, a ambiguidade ela não é proposital. A ambiguidade ela é acidental. Ou seja, é quando eu emprego, preste atenção aqui nesse tópico 2, ó, a inadequação ou a má colocação de elementos dentro do texto.
Então, foi um problema de ajustes. Você não teve a intenção. É o que os linguistas colocam para a gente para diferenciar duplo sentido e ambiguidade. Mas, como eu disse no início da aula de hoje, o duplo sentido e a ambiguidade, ambos esses recursos, trabalham com mais de um efeito de sentido. O problema é que, quando você escreve de determinada forma e você provoca um efeito que não queria, aí a gente pode falar em ambiguidade, pode pedir para corrigir e quebrar a ambiguidade, entendeu? O duplo sentido não vou pedir, porque o duplo sentido foi intencional. Eu quero que você enxergue qual é o duplo sentido. Na ambiguidade, além de enxergar qual é essa interpretação, eu vou pedir então que você veja que há uma interpretação equivocada, errônea, que não é o que a pessoa pretendia e o que é que ela realmente pretendia dizer. Não trocamos roupas íntimas. Aí o guri diz, porcona! A moça fica, eita, da forma como está escrito, né? Parece que as pessoas que trabalham ali não trocam suas roupas íntimas. Claro que não era isso que ele queria dizer, porque é uma loja, né? Olha aqui, calcinhas, né? Você está vendo roupas íntimas aí nas prateleiras. Então, eles não fazem a troca da peça vendida. Então, o contexto é importante para eu saber qual o sentido que eu queria dar ao meu texto. Governo do Estado, perigo. Eu não quero dizer que o Estado é perigoso, certo? O Estado não é perigoso. Eu quero, na verdade, dizer aqui nessa placa o seguinte, que o perigo, tá certo? É o local, é a região, é o ambiente que é perigoso. Mas da forma como está, eu tenho essa interpretação também. Então vejam que a ambiguidade é isso, tá? Chico! O que será que a Rosinha disse pro Chico? Olha o passarinho, né, gente? Aí ele foi, abriu a calça dele e foi olhar o passarinho. E ela meteu a porrada no Chico, né? Então, isso, né, é algo que não foi intencional por parte da Rosinha. Ela pegou e falou e ele entendeu outra coisa, houve outra compreensão. Então, a fala dela, né, foi acidentalmente ambígua. E para fecharmos, mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Então, você tem aí, né, o fato de suas fezes ser uma forma ambígua. Por quê? Você tem suas, que pode ser do cão ou do dono. Claro que eu não quero dizer que é do dono, né? Então, você poderia dizer e recolha as fezes do animal, né? Do cão, do cachorro, enfim. Né? Você daria um jeito de remodelar isso, para não provocar esse efeito de sentido. E eu finalizo com uma musiquinha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Por que esse condenado entendeu isso? Por conta do oblíquo a, gente, que pode se referir ao substantivo feminino aranha e pode se referir ao substantivo feminino a parede. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido bem direitinho o que é duplo sentido, o que é ambiguidade e que, claro, nos vestibulares, normalmente a gente generaliza, tá certo? Fiquem com a diferença na cabeça, isso vai ajudar a interpretar, mas não precisa ficar aperreado, tá bom? Com o sentido, com os significados. Analise. Quando for ambiguidade, você precisaria observar que há um emprego equivocado. E quando for duplo sentido, é simplesmente um fator mais intencional que o gênero textual, que o contexto aplicou. Um beijo, meus amores. Valeu!